Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin. Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galerinha! Tamo de volta aí pra mais uma aulinha de física. Essa matéria que você ama, tava com saudade, né? Papai tava com saudade, a galera tava falando ali, ó, tava com saudade da gente, a Luana falou. Tava morrendo de saudade de vocês, pô, um tempão aí longe, né, desse chat carinhoso, o chat mais carinhoso e mais bonito do Brasil, cara. É o chat do ProEnem, não é isso, diretor? O pessoal tá perguntando ali, o Caleb perguntou se eu vi o Oppenheimer. Cara, ainda não vi esse filme. Já viu, diretor? Cara, verei também, mas é difícil lá em casa a logística pra ver filme, é complicado, porque eu tenho uma criancinha, né, um molequinho, e o molequinho não vai ficar 3 horas no cinema, aí eu tenho que largar ele com alguém ou ir sozinho, né, aí, pô, a patroa quer ir comigo, esse esquema todo, né, então eu não arrumei um esquema pra ir, mas eu vou assistir, já me mandaram até a cena pós-crédito, sabe que tem uma cena pós-crédito, hein, eu não vou falar aqui porque tem gente que não viu, mas tem uma cena muito maneira pós-crédito com o papai, ó. Já me mandaram esse spoiler, fiquei chateado, mas tudo bem, eu verei, tá? E a Giovana acertou, adivinha só? Olha aqui, ó. Esqueci o óculos de novo, cara. Não adianta, eu tenho que andar com óculos, eu vou ter que comprar um óculos, vou deixar dentro do carro, que aí eu não vou esquecer. Mas vamos começar a nossa brincadeira hoje? Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre quantidade de movimento e impulso, né? Vamos fazer alguns exercícios, tá? Separei alguns exercícios até legais aqui, mais elaborados, né? Mas antes da gente começar a fazer uns exercícios, eu queria falar um pouquinho sobre a conservação da quantidade de movimento. Porque olha só, na nossa última aula, a gente falou sobre a quantidade de movimento de um corpo, não é isso? O que é a quantidade de movimento de um corpo? É o produto da massa do corpo pela velocidade dele, tá certo? Isso aqui é chamado de quantidade de movimento, tá? Também pode ser chamado de momento linear. Então é um outro nome aí que a galera usa, tá? Momento linear. No ensino superior a gente só usa esse nome aqui, momento linear. Essa quantidade de movimento é usado mais aqui no ensino médio, tá? A gente falou também do impulso, lembra? A gente falou que o impulso é força que multiplica variação do tempo, né? Então, tanto impulso quanto quantidade de movimento são grandezas vetoriais, não é isso? E o impulso, o nome já é bem sugestivo, né? O que é o impulso? Você faz uma força ali durante um intervalo de tempo, e aí então você aplica um impulso naquele corpo, tá certo? Esse cara aqui, então, é o tal do impulso. Tá bom? E eles se relacionam, né? O impulso, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Né? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, quando você aplica um impulso no corpo, você varia a quantidade de movimento desse corpo. Certo? Se você aplicar um impulso a favor do movimento, você aumenta essa quantidade de movimento. Se você aplica um impulso contrário, você diminui. Tá certo?
Mas o impulso, ele modifica essa quantidade de movimento. Ele varia a quantidade de movimento. Tem até um detalhe interessante aqui, que a gente precisa comentar sobre isso. Tá? Isso aqui eu estou dando uma revisãozinha do que a gente falou na última aula, né? Mas aqui, um detalhe importante, ó. Quando você quer frear alguma coisa, um objeto qualquer, né, esse objeto ele tem uma quantidade de movimento e você quer que a quantidade de movimento seja zero. Você quer diminuir essa quantidade de movimento até zero, para ele não ter movimento, para ele parar. Perfeito? O que você tem que fazer para variar a quantidade de movimento? Para variar a quantidade de movimento, você tem que aplicar um impulso. Não é isso? Você tem que aplicar um impulso para você parar o corpo. Tá bom? Quando você aplica um impulso num corpo, olha aqui, vamos analisar isso. Quando você aplica um impulso no corpo, um determinado impulso, você vai ter que fazer uma força durante um intervalo de tempo. Cara, se o intervalo de tempo for muito curto, você vai ter que fazer uma força muito grande para poder obter aquele impulso. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu quero obter um impulso de 50 newtons segundo. Se eu tenho que fazer esses 50 newtons segundo num tempo de 1 segundo, né, eu tenho que aplicar esse impulso num tempo de 1 segundo, a força que eu teria que fazer seria de 50 newtons. Perfeito? Agora, para aplicar o mesmo impulso, ó, imagina que eu tenho que aplicar um impulso de 50 newtons segundo. Mas se eu aumento o tempo de duração dessa força, né? Se eu fizer a força em 1 segundo, eu tenho que fazer uma força grande. Mas se eu fizer uma força durante um tempo maior, vamos supor, 10 segundos. Olha lá, se o intervalo de tempo de ação da força for 10 segundos, a força não precisa ser tão grande, ó, né? Passando 10 para lá, tu vai ver que você precisaria fazer uma força só de 5 newtons. Em outras palavras, para o mesmo impulso, quanto menor o tempo, maior a força e vice-versa. Perfeito? Mestre, aonde que a gente vê isso? Onde você traduz isso? Por exemplo, o airbag, né? A utilização do airbag. O carro, quando o carro bate lá no muro, né? Você está em velocidade. O carro bate no muro e você vai dar de cara no volante. Certo? E o que vai acontecer com você? Você estava rápido e de repente você vai parar. Quem é que vai te parar? O volante. Né? Tu vai bater de cara no volante, o volante vai te frear, cara, quase que instantaneamente. O volante vai frear você num tempo muito curto. O volante, ele vai aplicar um impulso em você num tempo muito curto. Consequentemente, esse volante vai ter que fazer uma força muito grande em você. Então, a pancada que você toma quando você bate no volante, pum, tu toma aquele pancadão mesmo. Quando tem um airbag, o que o airbag faz? Na hora que o carro bate, infla aquela bolsa de ar, que é o airbag, e aí a tua cara bate no airbag, e aí o airbag ele vai freando você aos poucos, né? Porque você bate no airbag, vai amassando o airbag, a tua cara amassa o airbag até tu parar. Então esse airbag, a função dele ali seria o quê? Aumentar o intervalo de tempo para te frear. Se você aumenta o intervalo de tempo, olha lá, o que acontece com a força que você sofre? A força de impacto diminui. Perfeito? Então você vê que o impulso, ele tem essa relação aqui que explica, por exemplo, isso. Explica também, ó, diretor, se você pula de repente do segundo andar, do terceiro andar, tu não pode pular com a perna retinha, igual 2 palitos ali no chão, com a perna esticada, porque tu vai parar quase que instantaneamente, quem vai sofrer vai ser teu joelho. Né? O que um cara quando vai pular de uma certa altura ele faz? Na hora que ele cai no chão, ele dá uma flexionada no joelho, né? Ele cai, vai flexionando o joelho, de repente dá até um rolamento. Ou seja, ele está aumentando o tempo até parar. Se ele está aumentando esse intervalo de tempo, ele está diminuindo a força de impacto.
Beleza? Então, detalhe importante aqui do impulso. E por fim, cara, olha aqui. Pensa comigo. Se o impulso é a variação da quantidade de movimento, quando você não aplica impulso nenhum, ou seja, quando você não faz força no corpo, o que acontece? Não tem variação da quantidade de movimento. Não é verdade? Se você não faz força, você não faz impulso. Se você não faz impulso, você não varia a quantidade de movimento. A variação é zero. E o que significa a variação da quantidade de movimento ser zero? Significa que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Ou inicial igual a final, né? É isso. Isso tudo que eu expliquei aqui, cara, vem do que a gente falou na última aula. Perfeito? Traduz dessas 3 fórmulazinhas que a gente viu na última aula, a gente consegue delas puxar essas outras observações. Tá legal? E aí vamos lá, vamos começar a fazer algumas questões aí, ó. O João Gabriel falou assim, prof, tava com uma duvidazinha e queria a opinião do senhor. Com a explosão que foi Oppenheimer, qual para o mundo todo esse ano, o senhor acha que o Enem pode aproveitar e puxar algo do filme e aplicar em física na prova? Se sim, qual matéria você acha que eles de repente vão conectar? Cara, eu acho que tá muito em cima, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que o João Gabriel tá muito em cima. A prova já deve estar pronta. De repente, só se eles tiveram em mente que isso ia acontecer e aí previamente já tinham feito isso. Mas acho difícil porque não se saberia qual seria a repercussão do filme nem nada, né? Agora, se você fala aí desse assunto, pô, na química, por exemplo, você trabalha muito com radioatividade. Na física, você pode falar de explosão, você pode falar disso aqui, ó. Conservação da quantidade de movimento. Na hora de uma explosão, se um objeto vai para um lado, um objeto mais pesado vai para um lado, para o outro lado vai um objeto mais leve, com uma velocidade maior, que é proporcional, né, por conta da quantidade de movimento se conservar. Então tem alguns assuntos que você pode falar. Você pode falar de energia, né? Você tem diversos conteúdos podem abordar esse contexto, né? Mas eu acredito que seja difícil, né? Porque ficou muito em cima, né? Acho que uma questão sobre isso, esse Enem, acho muito em cima. Diretor, deixa eu passar aqui uma questão para eles. Olha lá, eu queria fazer com vocês a questão 2 primeiro, do nosso material. Olha essa questão 2 aí, bota na tela para mim, diretor, pra gente ver essa questão aí da conservação, ó. Olha lá. Um tubarão de massa 20 quilos, que nada com uma velocidade constante de módulo 2,2 metros por segundo, subitamente engole um peixe menor, de massa 2 quilos, que estava inicialmente em repouso. Considerando que o momento linear, lá, momento linear, ó. Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Considerando que o momento linear do sistema composto pelos 2 peixes é conservado, pode-se afirmar que a energia mecânica dissipada nessa refeição é... Olha lá, o momento linear foi conservado. O que significa que foi conservado? Aqui, ó, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E o que eu tinha antes? Ó, eu tinha lá o tubarão, né? O tubarão aqui, ó. Tá ligado? O tubarãozinho tem a barbatana dele aqui, pá. Enfim, eu não sei desenhar muito bem um tubarão, né? Mas deve ser mais ou menos isso assim. Tubarão e o peixe. Tá bom? Aí tem um peixe aqui, ó. Aí o tubarão mauzão aqui, o Baby Shark aqui, ó. O Grandpa Shark. Ele tá ali, ó. Aí ele vai morder ali o peixinho, né? O que vai acontecer? Bom, inicialmente o peixinho estava parado e a velocidade do tubarão era 2,2 metros por segundo.
Aí, qual é a brincadeira que ele está querendo fazer? É que quando o tubarão comer o peixe, o tubarão vai aumentar a massa. Como ele está falando que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, o que vai acontecer com o tubarão agora que ganhou a massa do peixe? Se ele aumentou a massa, né, a velocidade dele vai ter que diminuir. Certo? Então isso aqui é a situação antes. A situação depois vai ser o tubarão aqui. Não, agora eu fico mais rápido. Tubarão aqui assim. Só que agora o tubarão ele já vai estar com uma velocidade diferente. E a massa do tubarão não vai ser mais 20 quilos. Ele falou que a massa era 20 quilos. E do peixe era 2. Agora o tubarão vai ficar com 22 quilos. Pode ver que ele ficou mais gordinho, ó. Com uma velocidade diferente. Então isso é antes, isso é depois. O que ele falou? Ele falou que a quantidade de movimento antes, MV do tubarão, mais MV do peixe, que é a quantidade de movimento deles antes, tem que ser igual à quantidade de movimento deles depois, que vai ser agora a massa do tubarão com o peixe, vezes uma velocidade. Porque agora os dois, né, estão juntos aqui se movendo, porque o peixe está dentro do tubarão. Antes, ó, o peixe estava parado. Então a velocidade do peixe antes era 0. Entendeu o que eu estou fazendo, né? Eu estou somando as quantidades de movimento deles antes e a quantidade de movimento deles depois. Só que depois eles se tornaram um corpo só. Um corpo só com uma massa dos dois. Perfeito? Então o peixe estava parado inicialmente, né? E o tubarão, massa de 20 quilos, velocidade de 2,2. Agora eu vou ter 22 quilos e uma velocidade V'. Perfeito? Quando eu passar esse 22 para lá, ó, cara, 20 vezes 2,2 vai dar 44. 20 vezes 2,2 dá 44. Dividido por 22. Não é isso? Isso aqui dá 44, passo 22 para lá dividindo. Então a velocidade linha vai ser 2 metros por segundo. Esse cara aqui, ó, o peixe, o tubarão, perdão, vai estar com uma velocidade de 2 metros por segundo depois de ter engolido ali o peixe. Certo? Só que a pergunta dele não é isso. A pergunta não é essa. A pergunta dele é: qual é a dissipação de energia mecânica? Aí, ó, é bom essa matéria de hoje, porque essa matéria de hoje, que é o impulso, quantidade de movimento e tal, essa revisão de hoje, eu peguei para a gente poder fazer uma associação com a energia também, né? Porque quantidade de movimento e energia toda hora se misturam nos exercícios. Então, olha lá. Como é que eu vou descobrir a energia que se dissipou? Bom, eu vou calcular a energia antes e a energia depois. Eu vou até colocar aqui para cima. Apagar aquele meu exemplo que eu coloquei ali, vou colocar aqui para cima, olha lá. Vamos lá. Então vamos continuar, vou puxar aqui para cima. E eu vou calcular, eu já tinha calculado a quantidade de movimento, agora eu vou calcular a energia antes. Qual é a energia antes? A energia que esses objetos possuem aí, que esses peixes possuem aí, é a energia cinética, né? Porque antes eles estavam com uma velocidade, depois estão com outra. Na verdade, esse cara aqui não tem energia cinética, tá parado. Esse cara aqui vai ter energia cinética. Então a energia mecânica dele é somente energia cinética. Lembra que a energia mecânica é cinética mais potencial gravitacional mais elástica. Potencial elástica. Só que o tubarão não tem nem energia potencial elástica, nem energia potencial gravitacional. Porque ele não está subindo, ganhando altura, ele não tem nenhuma mola deformada ali, é só velocidade. Então a energia mecânica dele resume-se a uma energia cinética. O tubarão inicialmente, né, vou botar assim, energia mecânica inicial, é só a cinética que vai ser mv² sobre 2, é a fórmula da energia cinética.
que substituindo fica massa do tubarão, que é 20, velocidade, que é 2,2 ao quadrado, sobre 2. Então, a energia mecânica inicial do tubarão vai ficar 20 dividido por 2 vai dar 10, que multiplica 2,2 vezes 2,2, né? Porque é o 2,2 ao quadrado. Aqui vai ficar 22 vezes 2,2. 22 vezes 2 dá 44. Mais 4,4 dá 48,4. Então isso aqui dá 48,4 joules. Diretor, depois tu faz essa conta aí pra mim, só para conferir, por favor. E qual é a energia mecânica final? Cara, no final eu tenho um corpo só se movendo, então também tenho só energia cinética. Mas qual vai ser a energia cinética final desse corpo? A massa dele tem 22 quilos, a velocidade dele tem 2 ao quadrado sobre 2. Então a energia mecânica final ficou 44. Porque 2 ao quadrado dá 4. 4 sobre 2 vai dar 2. 2 vezes 22, 44 joules. Então era 48,4, passou a ser 44. Ou seja, o que dissipou foi 4,4. Eu tinha essa energia, agora eu tenho essa. Então quanto é que dissipou? Né? A energia dissipada, vou botar aqui embaixo, a energia dissipada é 48,4 menos 44, que dá 4,4 joules. O que tu achou disso? Ih, o pessoal deve estar reclamando pra caramba. Cadê? Tá difícil? O que vocês acharam dessa aí? Ó, a Ludmila perguntou assim, Arthur, quando a variação for igual a 0, a quantidade de movimento inicial será igual à final. Qual o critério para quando for soma entre elas? Então, ô Ludmila, vamos lá. Eu não sei se você me perguntou aqui por que eu somei aqui, né? Mas a gente está fazendo, ele fala isso no texto, né? Há uma conservação da quantidade de movimento do sistema formado pelos dois peixes. O que é um sistema? Quando um ganha quantidade de movimento, o outro acaba perdendo, porque no final das contas, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, quando ele fala isso, que a quantidade de movimento do sistema se conserva, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem que calcular a quantidade de movimento total antes dos corpos que compõem o sistema e igualar com a quantidade de movimento total depois. Como é que eu calculo a quantidade de movimento de um sistema? Eu somo as quantidades de movimento. Lembra que é uma grandeza vetorial? Eu tenho que somar como vetores, né? Mas eu somo. Por isso que eu somei quantidade de movimento de um peixe mais do outro. Só que o do outro é 0. Mas eu tenho que somar as quantidades de movimento. Se forem bolinhas, eu vou somar a quantidade de movimento que elas tinham antes e vou igualar com a quantidade de movimento que elas possuem depois. É isso. A quantidade de movimento de um sistema vai ser a soma das quantidades de movimento de cada um. Essa é a ideia. Tá bom? Diretor, bota lá na tela lá pra galera ver o gabarito lá, 4,4, gabarito letra B. Perfeito? E aí, ó, vamos fazer mais um? Deixa eu ver aqui que eu quero... Deixa lá no quadro pra galera printar. E eu quero fazer mais uma aqui com eles, ó. Essa 3 aí eu acho que é boa. Vamos lá. Vou fazer uma teórica com vocês. A gente fez uma de conta aqui, vou fazer uma teórica. Vem comigo, ó, questão 3. Se eu não me engano, essa questão caiu no Enem aí da vida. Não sei se é um PPL, não sei se é o Enem normal, mas eu acho que caiu em algum Enem. Ó, suponha que você esteja dirigindo um carro desgovernado e tenha apenas duas opções para frear o automóvel. Uma, colidir com um monte de feno. Sabe o que é o feno, né? Tipo uma palha, né? Aquelas, sabe? Tem desenho. Desenho é clássico isso. O carro bate no feno. Ou colidir com uma parede de concreto.
Isso tem a ver com o que a gente acabou de falar da questão do airbag, né? Do tempo de duração. Dada a situação hipotética acima, é prudente afirmar que a opção menos danosa seria chocar-se contra um monte de feno. Ele já está te falando qual é a resposta. No caso de ter de colidir contra a parede de concreto ou um monte de feno para se atingir o repouso, assinale a alternativa correta em relação à física envolvida na colisão. E aí? Vamos ver. Letra A. O carro será mais impulsionado ao colidir com a parede? O carro será mais impulsionado ao colidir com a parede? Letra B. O carro será mais impulsionado ao colidir com a parede. Então tem 3 falando que o impulso será maior quando colidir com a parede. Letra D. O carro será impulsionado na mesma proporção nos 2 casos. E letra E. O carro será impulsionado na mesma proporção nos 2 casos. Então a primeira coisa que a gente tem que averiguar é aonde o carro vai ter maior impulso. Quando ele bate na parede ou quando ele bate no feno? Ou o impulso vai ser igual? Como é que eu vou saber isso? Aqui, ó, vem comigo. Ó. Aqui. O impulso, gente, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Nos 2 casos, o carro tinha uma velocidade e nos 2 casos ele vai bater e vai parar, vai atingir o repouso, ele falou. Então, cara, nos 2 casos, a variação da quantidade de movimento vai ser a mesma. Ambos tinham um certo MV e depois que baterem, vai ser 0, né? Então, ambos vão ter a mesma variação, a mesma perda da quantidade de movimento. Se ambos vão ter a mesma variação, significa que ambos vão sofrer o mesmo impulso. Eles vão ser impulsionados da mesma forma. Então, volta lá. Com isso, eu já descarto a letra A, letra B e letra C. Porque o impulso está associado a essa variação. O carro estava vindo e ele falou... no caso de colidir com a parede ou com um monte de feno, para atingir o repouso. Então, nos 2 casos, o carro, você está vindo com o carro, você vai parar nos 2 casos, ou batendo lá ou batendo aqui. Então, o impulso é o mesmo que você vai sofrer. Letra D ou letra E. Aí ele fala agora, a força exercida em ambos os casos é a mesma. E na letra E ele fala, a força é mais intensa no contato com a parede. E o tempo de contato será maior na colisão com um monte de feno. Perfeito. Olha a letra D. A força é a mesma e o tempo é maior com um monte de feno. Não, aquela história que a gente comentou aqui, né? Essa é a questão 3, ó. Aquela história que a gente comentou aqui do airbag, ó. Impulso é força vezes tempo. Esse impulso aqui também é a variação da quantidade de movimento. Então, como todo mundo vai sofrer a mesma variação da quantidade de movimento, né, nos 2 casos, a variação da quantidade de movimento é a mesma, nos 2 casos ele vai sofrer o mesmo impulso. Só que no caso em que você vai ter maior intervalo de tempo, ou seja, esse freio, né, essa frenagem vai acontecer num tempo maior, a força que você sofre, a força média que você sofre vai ser menor. Perfeito? Que é o que acontece no monte de feno. Na parede, o carro vai bater na parede, pá! Vai parar instantaneamente. Né? No monte de feno não, ele bate, o feno vai amassando, ele vai sendo freado até parar. Então leva um tempo maior para ele parar. Consequentemente, a força necessária é menor. Por isso que o gabarito é letra E. O gabarito é letra E. Deixa eu voltar lá para ver se é isso mesmo. O gabarito é letra E, ó. É mais intensa no contato com a parede e o tempo de contato será maior na colisão com o feno. Essa questão não é do Enem, não. Eu acho que ela é da Unicamp, alguma coisa assim. Mas ela é parecida com uma do Enem que caiu recentemente, cara. Que bateu numa proteção de pneus. Ele fala de um carro de Fórmula 1. Eu acho que eu até coloquei no material. Vamos ver se a gente faz ela. Então o gabarito aí seria a letra... deixa aí para eles verem. Tá lá o gabarito.
Agora passa para o quadro aí para eles printarem, diretor. Enquanto eu vejo aqui a questão. É essa daí, ó. Questão 5 do Enem. Eu vou fazer mais uma teórica com vocês aqui, ó. Deixa eu apagar aqui meu quadro que tá meio esquisito. Fiz a 2, fiz a 3. Vou fazer a 5 aqui. Então bota aí a questão 5 na tela para eles, diretor, por favor. E aí? Como é que foi esse recesso aí, hein? Estudou muito? Fez quantas questões de física aí nesse recesso? Ah lá, o cara falou ali, ó. Igualzinha mesmo, Thiago. A Luana falou, parece mesmo. A Miriam, lembro dessa questão. Eu já estava em dúvida mesmo. Gostei, foi boa. Muito igual. Show de bola. Ah lá, a Musa Nisei falou, nem te conto, Arthur. Ah, deve ter estudado pra caramba. Musa Nisei como? Lançou uma... Musa Nisei né, meio Kung Fu, sei lá. É isso aí. Lançou uns golpes lá no livro de física. Vamos lá, questão sim, ó, essa é a questão do Enem, ó, vê se você lembra. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus. Então o tempo é o mesmo. Tão demorada quanto a colisão com os pneus. Mas que não permite a volta do carro após a colisão. Olha só que é fundamental essa relação aí. Olha aqui. Então o carro, ele vai sofrer um impulso nas duas situações, ó. Né? Na barreira de pneus e na barreira do material lá que deforma. Perfeito? Tá aqui. Ele falou que o intervalo de tempo das duas colisões é igual. Aqui vai ser tão demorada quanto aqui. Então esse ΔT é igual. Agora é outra parada, ó. A questão que a gente fez agora, o impulso era igual. Então ele ficou brincando com esses dois. Nessa questão do Enem, ele falou que o tempo era igual. Agora ele vai brincar com o impulso e força. Por que acontece aqui nos pneus? Nos pneus, ó, o carro tá vindo aqui. Se liga na diferença. Ele vai bater aqui nos pneus, ó. Né, vai bater aqui nos pneuzinhos. E o que vai acontecer com ele quando ele bater nos pneus? Ele vai bater e vai voltar. Ele vai bater e ele falou que permite que o carro retorne com uma velocidade reduzida. Aqui. Então aqui, ó, é o famoso 2V, vai e volta. Então ele vai ter uma velocidade na ida e uma velocidade na volta. Agora, nos blocos aqui desse material, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai bater nesses bloquinhos aí. E não vai permitir que o carro volte, né? O carro só vai bater e vai parar. Só tem a velocidade de ida, ele para. Quer ver? Volta lá no texto. Foi isso que ele falou. Para diminuir o impacto, pode-se colocar uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida nos pneus. Outra opção é colocar uma barreira de material, bloco de material que se deforma, tornando tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permita a volta do carro. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Bom, vem comigo. Olha aqui. O que tem que acontecer aqui com os pneus? O pneu, quando o carro bater no pneu, o pneu vai ter que fazer uma força no carro para parar o carro
e jogar o carro de volta. Esse material, ele vai fazer uma força somente para parar o carro. É diferente. É igual futevôlei, diretor. Tu sacou a bola, né? Se eu quero levantar a bola com o peito, eu vou ter que fazer uma força na bola. A bola vai ter que vir, eu vou ter que parar a bola, porque a bola tá vindo nesse sentido. Eu vou ter que parar a bola e jogar a bola de volta. Perfeito? É diferente se eu tô jogando futebol, não tô jogando futevôlei. Eu quero matar a bola pra mim. Dominar a bola. A bola vai vir e eu só tenho que parar a bola. Eu vou fazer uma força menor. Só pra parar. Se eu quero parar e jogar de volta, eu vou ter que fazer uma força maior. Eu vou ter que dar aquela peitada de mola, né? Peitinho de mola do futevôlei que tu desce aqui, ó. Hã? Papai Ipanema, filho, é minha cor. Só pra quem conhece. Só pra quem conhece, olha aqui minha cor. Eu sou garoto Ipanema, cara. Pô, futevôlei lá, eu sou só chegar lá e falar assim, Arthur da física. É o cara do futevôlei. Então aqui, cara, eu tenho que fazer uma força maior do que aqui. Certo? E aonde você vai ter maior dissipação de energia? Ué, a gente acabou de falar disso aqui, ó. O que acontece com esse carro? Ele tinha uma energia cinética, né? Vai bater no pneu, mas ele vai continuar com um pouquinho de energia cinética, porque ele vai voltar com velocidade. Ele ainda vai ter velocidade. Então ele tinha velocidade, ele vai perder um pouco da velocidade, mas ele vai continuar com velocidade. Então ele vai continuar tendo energia mecânica. A energia mecânica dele aqui, ó, final, vai ser com a velocidade final. Aqui não, cara. Aqui ele vai parar. A energia mecânica dele vai ser zero final. Ou seja, ele vai perder toda a energia mecânica. Aqui, toda a energia mecânica que ele tinha vai se dissipar. Então aqui é onde tem maior dissipação de energia. Lá é onde tem maior força e aqui é onde tem maior dissipação de energia. Vamos ver lá? Cadê? Deixa eu pegar o passador aqui. Olha lá. A força é maior na colisão com a barreira de blocos. A energia dissipada é a mesma. Não. A força é maior na barreira de blocos. E a energia dissipada é maior com os pneus. Não. É a letra E. Ó. A força é maior na colisão. Não. Não é a letra E. Tem que ser é maior com os pneus. Cadê? A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Gabarito letra A. A força é maior na colisão com os pneus e a energia dissipada é maior na colisão com os blocos, com o material. Beleza? Gabarito. Letra A de amor. Só para quem conhece, né, diretor? Tira o print lá da 5, vamos fazer mais uma aqui, ó. Quem joga futevôlei lá? Tu, Romário. Não, é isso. Renato Gaúcho. Eric Johnson, Edmundo. Aí eu tô na de fora aqui, ó. Tô na de fora aqui, né? Aí o cara entra, pô, é minha. O cara entra, ele olha para trás, tem Romário, Renato Gaúcho, Eric Johnson, Arthur e Djalminha e Ronaldinho Gaúcho. Aí ele olha, ele pensa, ele fala, pô, quero ganhar essa. Arthur, joga comigo aí. Eu, pô, já. Aqui, ó. Aquela passada de jogador cara. Bora, questão 4, ó. No interior de uma garrafa PET, calma, diretor, é PET, não é PEC. O diretor já tava rangindo os dentes. O quê? O que você disse? No interior de uma garrafa PET, foram colocados pequenos pedaços de gelo seco. Em seguida, uma rolha foi inserida no gargalo, tampando a garrafa, que foi deixada em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, livre de atritos e exposta ao sol, até todo o gelo seco sublimar. Ou seja, virar vapor, né? Finalizada a sublimação, devido ao aumento da pressão interna da garrafa, a rolha foi arremessada com uma velocidade de 8 metros por segundo.
E ao mesmo tempo, a garrafa movimentou-se no sentido contrário ao da rolha. Desprezando quaisquer tipos de atrito e sabendo que a massa da garrafa corresponde a 16 vezes a massa da rolha, o módulo da velocidade com que a garrafa movimentou-se foi de, tipo a velocidade de recuo, né? Quando você dispara, você vai ter uma velocidade de recuo. Ele quer isso, ele quer saber a velocidade de recuo dessa garrafa. Essa questão qual é, diretor? Essa é 4. Questão 4. Então vamos lá. Vou fazer com vocês aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que esse sistema aí, ó, rolha mais garrafa, vai ter uma conservação da quantidade de movimento, porque não teve ninguém fazendo força neles. Ninguém fez força na garrafa e na rolha. Não teve ninguém de fora impulsionando ninguém, né? A força que a garrafa fez na rolha é a mesma força que a rolha fez na garrafa. Então, assim, o sistema está isolado, não tem ninguém de fora fazendo força no sistema. A gente só teve forças entre eles. Então, a quantidade de movimento deles se conserva. Porque o mesmo movimento que a garrafa teve que dar para a rolha para um lado, ela ganhou para o outro. É isso. Eu vou escrever aqui que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Só que aí é parado, ó. Antes, a quantidade de movimento era 0, pô. Porque tanto a rolha quanto a garrafa estavam paradas antes. Perfeito? Antes, a quantidade de movimento é 0. Ambas estavam em repouso. Qual é a quantidade de movimento depois? Bom, vai ser a quantidade de movimento da rolha mais a quantidade de movimento da garrafa. Então, vamos ver. A massa da garrafa é 16 vezes a massa da rolha. Então, se eu disser que a massa da rolha vale X, por exemplo, a massa da garrafa vai ser 16x. Se a rolha saiu com uma velocidade de 8 metros por segundo, qual vai ser a velocidade da garrafa? Vou ter que fazer essa conta. Eu vou passar esse 8x para lá negativo, vai ficar menos 8x, que é igual a 16x vezes V. X é a massa, né? Eu estou dizendo que a rolha tem massa X, a garrafa tem 16x. Aí eu vou passar o 16x para lá, ó. Menos 8x sobre 16x, isso é igual a V. Cortando x com x, 8 sobre 16, fica, simplificando por 8, né? Fica 1 sobre 2, meio, menos meio. Porque é negativo. O que significa esse sinal de menos? Esse sinal de menos só indica o sentido, ó. Ou seja, se eu disse que a rolha tem uma velocidade 8 positiva, a garrafa vai ter uma velocidade menos meio, ou seja, é uma velocidade menor e negativa, é para o outro lado. Se eu encontro uma velocidade positiva, tá errado, porque eu estou dizendo que a garrafa empurrou a rolha e a garrafa foi junto. Não é isso. A garrafa empurrou a rolha e ela veio para trás, então eu tenho que encontrar uma velocidade oposta. Isso se traduz nesse sinal de menos. E olha que interessante, diretor. Já que a garrafa tem 16 vezes a massa da rolha, como a garrafa tem 16 vezes mais massa, a velocidade de recuo dela é 16 vezes menor. É por isso que o cara, quando vai atirar lá com uma arma, né, com um fuzil, pô, o cara não pode atirar assim, né, diretor? Aqui, com a arma apoiada aqui, mirando. Porque a arma vai dar um coice, vai bater a mira, vai arrancar o olho dele. Como é que o cara tem que atirar? Ou apoiado aqui no ombro, ou embaixo do braço aqui, ó. Mas ele tem que apoiar nele, porque aí o que vai para trás não é só o fuzil, é o fuzil mais o cara, né, o soldado. O fuzil e o soldado vai para trás. Aí a massa do corpo que vai para trás aumenta muito. Consequentemente, a velocidade de recuo diminui muito. Então, por isso tem que estar aqui, coladinho, ó. O Warzone, ó. Show de bola? Então é isso, galerinha. Vamos ver lá o gabarito? Pra galera printar.
Gabarito letra A. Passa aí pra gente ver. 0,5 metro por segundo. Fechou? Deu pra gente fazer algumas questõezinhas, deu pra gente trabalhar, falar algumas coisas interessantes. É isso, daqui a pouco eu tô de volta pra Física 2. Não vai embora não, tá bom? Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.